Olá pessoal, tudo bem? Neste podcast eu pretendo falar com você a respeito de geografia agrária. Será a nossa primeira atividade em relação a este assunto. Na verdade, pretendemos falar sobre geografia agrária, parte 1, agricultura, sociedade, sistemas agrícolas modernos. O objetivo do podcast é apresentar a relação entre a agricultura e o contexto das diferentes sociedades. Depois, pretendemos apresentar os sistemas agrícolas, também chamado de agrosistemas. E por fim, a nossa ideia é apresentar a agricultura no mundo moderno. Portanto, vamos lá. A agricultura, na verdade, é uma das principais e a primeira atividade econômica que o ser humano apresentou. Isso nos leva a um entendimento de que existe uma história da agricultura. Por outro lado, a agricultura ela está relacionada à forma de fazer, pensar, ser e agir de uma sociedade. Então, a agricultura está intimamente ligada às concepções culturais de uma determinada sociedade em um determinado tempo histórico. Portanto, eu posso dizer que existe também, obviamente, uma antropologia da agricultura. Por outro lado, a agricultura, ela, ao longo da história, determinou quem seria a classe dominante e quem seria a classe dominada. Assim, desde os primórdios, nós tivemos agricultores, nós tivemos proprietários de terras e nós tivemos reis e monarcas que usufruíram, de certa forma, em grande medida, do trabalho dos agricultores. Portanto, podemos dizer também que existe uma sociologia da agricultura. Ainda, se a gente for analisar, a agricultura é uma forma de produzir produtos que não estão disponíveis na quantidade suficiente para a sociedade. Portanto, a agricultura é uma resposta da humanidade à escassez de produção. Portanto, a ciência que estuda a escassez é justamente a economia. Então, eu posso dizer também que existe uma economia da agricultura. Por outro lado, a geografia também pode se considerar uma ciência privilegiada no estudo dessa atividade econômica que é uma das primeiras da humanidade. Isso porque a geografia analisa a agricultura porque essa se insere em cada estrutura e economia em diferentes sociedades e relaciona-se com o espaço e com as dimensões da política e do território. Portanto, a geografia é uma ciência que tem condições e tem por objeto estudar a agricultura, porque a agricultura, antes de prover a sociedade humana com recursos e com abastecimento, também contribui para que construa-se o espaço geográfico nas suas diferentes dimensões sociais, política e econômica. Muito bem. Então, nós podemos dizer que as atividades agrícolas estão relacionadas a agrosistemas, também chamado de sistemas agrícolas. Assim como temos o sistema econômico mundial, assim como temos o sistema industrial, temos também o sistema agrícola. Mas como eu identifico os sistemas agrícolas? Primeiro, é entender que em cada momento histórico, a agricultura, o sistema agrícola se estrutura de uma forma específica. Não temos tempo de trabalhar toda a extensão da sociedade humana sobre a agricultura. Por isso, eu vou colocar para você os principais elementos que constituem o sistema agrícola. Primeiro elemento que a gente tem que considerar sempre é o acesso à terra. Como é o acesso à terra?
Em outras palavras, como foi o acesso à terra no Paleolítico? Como foi o acesso à terra na Antiguidade? Como foi o acesso à terra no período medievo, na Idade Média? Como foi o acesso à terra na modernidade? Outro elemento importante para você entender os sistemas agrícolas é a gente lembrar das técnicas utilizadas. Técnicas é a forma de fazer as coisas. Portanto, quais as técnicas utilizadas em cada momento histórico? Em especial, o momento atual, que é o pós-moderno. Outro fato importante são as relações de trabalho, ou seja, como se dá a relação de trabalho nos diferentes momentos históricos e nas diferentes sociedades que já passamos. E por fim, para você entender os sistemas agrícolas, temos que pensar no destino da produção. Para que serve a produção num determinado momento histórico? No caso, produção, obviamente, a produção agrícola. Assim, eu posso identificar para você, praticamente, na atualidade, 3 sistemas agrários, ou 3 agrosistemas. O primeiro sistema que nós vamos identificar é os sistemas tradicionais. Como nós já sabemos, os elementos constituintes de dos sistemas agrários são acesso à terra, a técnica, as relações de trabalho e o destino de produção. Como eu estou dizendo para você, existem os sistemas chamados de tradicionais. Como se dá, portanto, o acesso à terra nos sistemas tradicionais? Bem, nos sistemas tradicionais, o acesso à terra é através da posse ou de pequenas propriedades. Só que existe uma exceção, o latifúndio, no caso das plantations. As plantations são produtos agrícolas de clima tropical, geralmente praticado em grandes propriedades, utilizando grande quantidade de mão de obra e com objetivo de exportação. Isso significa que o acesso à terra em forma de grandes propriedades, que a gente fala de latifúndio, é uma exceção, no modelo tradicional. Então, a posse se dá em posse ou pequenas propriedades. Como são as técnicas utilizadas nos sistemas tradicionais? Primeiro, os sistemas tradicionais, as técnicas utilizadas são baseadas em conhecimentos tradicionais. Isso significa conhecimentos, frutos das observações práticas, as observações do dia a dia, como cada um faz. Portanto, essas observações são passadas de geração para geração. Os mais velhos ensinam os mais novos como plantar, a época de plantar e de que forma colher e de que forma armazenar. Isso significa que na agricultura tradicional, as crenças, as festas e os regimes alimentares são determinantes para a produção agrícola. Portanto, é comum a gente ver na agricultura tradicional festas relativas ao santo padroeiro, festas relativas ao produto específico. Então você tem festa da uva, você tem festa da mandioca, você tem festa da maçã e assim por diante. As técnicas, portanto, elas estão intimamente ligadas às tradições e às culturas e à forma de pensar e agir de um determinado povo, numa determinada época da história. No sistema tradicional da agricultura, como se dão então as relações de trabalho? Geralmente, as relações de trabalho são familiares
é a própria família trabalhando. Já que a propriedade é pequena, a própria família cultiva tudo para o seu sustento, podendo inclusive vender aquilo que sobra. Pode existir algum trabalho assalariado, não é o comum, mas pode existir um ou dois trabalhadores assalariados que vão estar ajudando aquela família a executar os trabalhos do dia a dia na pequena propriedade. Portanto, existe também mão de obra assalariada, mas geralmente de baixo custo, porque em geral não se exige grande qualificação técnica e científica para operar todo o trabalho produtivo, toda a produção. Para terminar, o destino da produção. Pois bem, os sistemas agrícolas tradicionais, geralmente a produção ela é predominantemente destinada à subsistência. O que significa isso? Significa que a produção agrícola está destinada a sustentar o proprietário, o pequeno produtor e sua família. Mas pode acontecer que sobre alguma coisa e esse excedente é comercializado. É comercializado na região, que pode ser na própria cidade ou pode ser nos municípios circunvizinhos. Isso não tira o caráter de subsistência. Então, aquela ideia de que subsistência é somente aquela produção destinada ao abastecimento do agricultor não é verdadeira. Ele pode abastecer-se com a sua produção. Por outro lado, ele pode vender o excedente, desde que não seja exportação. Só que tem uma exceção. Como a gente disse, nos sistemas tradicionais, o acesso à terra geralmente está relacionado a pequenas propriedades. Porém, eu falei para você que há uma exceção, a questão das plantations, que são grandes propriedades, que a gente chama de latifúndios. Pois bem, aqui também tem essa exceção. Geralmente, os latifúndios destinam-se à exportação. Mas, professor, o latifúndio e as plantations, o que é isso? Na verdade, é uma forma antiga de apropriação do espaço agrícola de países de clima tropical. Então, alguns produtos são tidos como cultivados em regime de plantations, usando grande mão de obra, grandes extensões de terra e destinando à exportação. Geralmente são produtos com baixo valor agregado. O que significa isso? São produtos que são exportados praticamente in natura. Atualmente, temos alguns produtos nessas condições no Brasil. Por exemplo, a cana-de-açúcar, o cacau e assim por diante. Então, os produtos de clima tropical, cultivados em grandes propriedades, visando exclusivamente a exportação, são plantations. Na África, por exemplo, existe o cultivo do amendoim e do cacau. Na Ásia, do cacau e do látex, a partir, logicamente, da seringueira. Pois bem, vamos ver então o outro sistema agrícola que existe. O outro sistema é o sistema moderno. O sistema moderno, nós vamos adotar a mesma didática para classificá-lo e caracterizá-lo. Primeiro, acesso à terra. Como se dá o acesso à terra nos sistemas agrícolas modernos? Geralmente são médias e grandes propriedades. Portanto, em grandes propriedades e médias propriedades, geralmente pratica-se os sistemas modernos. Agora vamos para as técnicas, ou seja, como fazem a produção nos sistemas modernos. Pois bem, geralmente os sistemas modernos, as técnicas são baseadas em conhecimento científico. Portanto, está relacionada a conhecimentos produzidos em institutos de pesquisas, universidades, e aí você tem novas tecnologias sendo desenvolvidas para a correção de solo, planejamento
correção de solo, além de correção de solo, monitoramento das lavouras. Isso significa que há uma união com a produção industrial que é feita na cidade. Outro ponto interessante é que os sistemas modernos, na técnica, eles priorizam a produtividade, ou seja, prioriza produzir mais para lucrar mais. Por isso, são chamados de intensivos. Intensivo significa intenso uso de tecnologia e equipamentos. Geralmente, essas tecnologias e equipamentos são produzidas no espaço urbano. Portanto, o sistema moderno ele promove a integração entre campo e cidade. Outro elemento importante para você entender a técnica dos sistemas modernos agrícolas é o desenvolvimento que aconteceu, na verdade, após a Revolução Verde. O que foi isso? A partir da Segunda Guerra Mundial, um fantasma assombrava os países do mundo inteiro, em especial os países em desenvolvimento. E aí, as grandes corporações capitalistas do setor agrícola vão promover uma série de ações para que os países subdesenvolvidos adquirissem pacotes tecnológicos, máquinas e equipamentos para aumentar a produção. O argumento utilizado é de que dessa forma, produzindo mais, usando mais tecnologia, mais equipamentos, estariam vencendo a fome. Na América do Sul, o país que primeiro adotou essas medidas foi a Argentina. Depois, o Brasil, a partir do Rio Grande do Sul. E isso veio da década de 70, do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. E quando chegou a década de 1990, essa revolução chega, por exemplo, na Amazônia Legal, aqui no estado de Mato Grosso. E aí nós tivemos essas grandes propriedades utilizando tecnologias de ponta com o objetivo de exportação de produtos que, na verdade, não vai atender a alimentação num primeiro momento. Na verdade, vai atender a indústria como matéria-prima. Outra questão importante é que nas técnicas, o sistema moderno, a comercialização é feita por grandes corporações internacionais. Isso significa que os produtos agrícolas passam a ser cotados em dólares. E aí, esses produtos agrícolas são exportados in natura. O que significa? Da forma como se colhe, coloca nas estradas de ferro, nos caminhões, nas rodovias, nas hidrovias e nos portos e vai para o estrangeiro. Ou seja, não gera emprego industrial no território nacional. Isso significa que grandes empresas do capitalismo global estão responsáveis para comercializar esses produtos. Isso a gente vê com a soja, com o milho, com o algodão e assim por diante. Agora, outro ponto importante do sistema moderno é justamente as relações de trabalho. Não há trabalho escravo, oficialmente. Porém, as relações de trabalho, elas são assalariadas. Como o sistema é moderno, já tem equipamentos, máquinas e tecnologias, portanto, os trabalhadores têm que ter uma certa qualificação. Isso significa que grande parte das pessoas que são trabalhadores do sistema agrícola tradicional, ele não acha emprego no sistema agrícola moderno, até porque a sua profissão pode até ter desaparecido. Vou dar um exemplo. Vaqueiro. O vaqueiro é um profissional requisitado no sistema tradicional. Mas no sistema moderno, a figura do vaqueiro não existe. Existe a figura do nutricionista dos animais, do trabalhador que vai monitorar as doenças do animal,
mas não existe a figura do vaqueiro. Portanto, as relações de trabalho são essencialmente assalariada, mas com nível de qualificação. Um tratorista, por exemplo, neste sistema moderno, ele tem pouco a fazer. Porque uma colheitadeira hoje, ela é praticamente um computador, onde a pessoa tem que ter conhecimento mínimo de latitude, longitude, de navegação e GPS. Ou a pessoa tem que ter conhecimento de monitoramento de satélites. Por fim, o destino da produção. Para onde vai a produção do sistema moderno? No sistema moderno, a produção vai principalmente para a agroindústria. Em outras palavras, o que se produz na agricultura moderna, nos sistemas modernos, não é a produção de alimentos, é a produção de matéria-prima. Por exemplo, produz e prioriza-se a produção de algodão. Algodão para abastecer a indústria têxtil e a indústria de biocombustível. Produz-se girassol para abastecer a indústria de extratos e óleos e biocombustível. Produz-se, por exemplo, soja para abastecer o mercado de proteínas, principalmente a ração animal. Vocês entenderam? E aí, para terminar os sistemas agrícolas, eu tenho para você agora os sistemas alternativos. Na verdade, os sistemas alternativos é uma reação ao primeiro e ao segundo modelo. Os sistemas alternativos, então vamos seguir a mesma didática, falar sobre o acesso à terra. O acesso à terra, geralmente nos sistemas alternativos, são pequenas propriedades ou, em alguns casos, sistemas coletivistas, que a gente vai apresentar num outro podcast. Sistemas coletivistas são cooperativas ou grupos, agrupamentos que são proprietários de uma grande extensão de terra. Então não é uma propriedade individual e nem privada. Quanto às técnicas, geralmente os sistemas alternativos, as técnicas de cultivo, elas são baseadas num conhecimento científico. Em conhecimento científico de ponta, tal qual o sistema moderno. Porém, eles unem a ecologia, a ideia de desenvolvimento sustentável. Portanto, eu vou ter tecnologia, eu vou ter investimentos tecnológicos no campo, mas eu vou cuidar do meio ambiente. E esse ecológico não é só o meio ambiente, cuidar dos animais, mas sim cuidar das condições de vida do trabalhador, cuidar da qualidade do alimento que é produzido. Portanto, eu não vou usar agrotóxico ou algo que seja desconhecido da ciência ainda, ou que tem poucas pesquisas, como, por exemplo, as sementes transgênicas. Esse sistema alternativo, quanto às técnicas, ele pode incorporar elementos do conhecimento tradicional. Isso significa que o conhecimento agrícola e de técnicas agrícolas dos índios, dos negros, das comunidades ribeirinhas, dos quilombolas, tudo isso é aproveitado e não é desprezado como se fosse algo sem sentido. Outro elemento é o fato de que geralmente as técnicas priorizam a sustentabilidade social e ambiental. É o que eu disse. Toda tecnologia é bem-vinda nesse sistema alternativo, que aliás não é um sistema que é avesso à tecnologia. Esse sistema não é contra as tecnologias, mas é a favor das tecnologias, pega as inovações tecnológicas, mas aquelas que são capazes de gerar sustentabilidade ambiental, mas também social. O que significa sustentabilidade ambiental? Dar boas condições ao meio ambiente. Então, eu não vou usar agrotóxico.
Se eu for usar adubo, vou usar adubo natural, orgânico, e não adubo químico. Se eu for utilizar inseticida, vou utilizar inseticida natural, para controlar pragas e assim por diante. Por fim, quem leva essas tecnologias para essas comunidades? Geralmente, são redes novas, das novas tecnologias como a internet, as universidades, em especial universidades públicas, as cooperativas, associações de produtores e até as organizações não governamentais, as ONGs. Isso significa que há uma participação maior da sociedade, dos envolvidos, no processo de técnicas, nas técnicas de produção agrícola. As relações de trabalho. Bem, as relações de trabalho predominantemente são familiares. É a própria família que trabalha, administra e realiza os trabalhos no campo. Mas pode acontecer que tenha 1 ou 2 ou 3 funcionários, geralmente ali da região, que são contratados. Geralmente esses trabalhadores são contratados e eles têm que ter um certo conhecimento técnico. Por exemplo, um profissional relacionado ao manejo de gado leiteiro. Então, ele vai ser contratado para trabalhar se aquela propriedade produz, por exemplo, produtos relacionados a queijos, laticínios e assim por diante. Mas também é muito comum a presença de cooperativas. As cooperativas fazem com que esses pequenos produtores tenham condições de melhorar a sua produção e ter condições de comercializar essa produção de forma mais efetiva e lucrativa e, de certa forma, competitiva no mercado. Qual é o destino da produção do sistema alternativo? Geralmente a produção está relacionada ao comércio justo, que a gente chama de fair trade. O que é o comércio justo? É justamente o fato de que a produção é para atender o agricultor e atender a coletividade próxima. Não é necessariamente para exportação. Portanto, nada é cotado em dólar e nada é comercializado em bolsas de valores. Inclusive, prioriza-se rede de trocas de produtos e atende geralmente mercados específicos. Por exemplo, as pessoas que gostam de consumir produtos orgânicos, da agroecologia, da ecologia sustentável e assim por diante. Beleza? Pessoal, espero ter ajudado e contribuído com vocês sobre os conhecimentos. Não percam, vou fazer mais um podcast sobre agricultura. Tá bom? É isso aí. Até a próxima.